Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Na antífona da entrada de hoje, Senhor, eu vos louvarei entre os povos, anunciarei vosso nome aos meus irmãos, aleluia. De fato, não basta somente louvar o Senhor na minha boca, na minha vida, mas que aquilo que eu experimento de alegria no encontro com o Senhor, eu devo querer transmitir e devo transmitir. Por isso, da louvação sai para a missão. Louvarei entre os povos, anunciarei vosso nome aos meus irmãos. Na leitura de hoje, nós encontramos Paulo que chega a Atenas. A chegada de Paulo a Atenas quer dizer, é o Evangelho que chega a Atenas, é o Senhor Jesus que chega a Atenas. Então Paulo é conduzido a Atenas e ele vai ao Areópago, que é o local aonde os gregos discutiam filosofia, discutiam as ideias. E ali então começa o discurso de Paulo. Homens atenienses, em tudo eu vejo que vós sois extremamente religiosos. Então Paulo, que até esse momento está acostumado com o mundo dos judeus, aonde ele ia numa sinagoga, agora chega em um local diferente e encontra um modo de ligar o cristianismo à tradição grega. Vai dizer, em tudo vejo que vocês são religiosos, porque encontrei até um altar ao Deus desconhecido. Se é um Deus desconhecido, denota uma ignorância. E é sobre esta religiosidade e ignorância que vai se basear o anúncio do apóstolo. E é exatamente aquilo que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo. Então Paulo, se antes ele começava sempre as suas pregações falando do Antigo Testamento, evocando a história da salvação, agora ele vai um pouco atrás e vai dizer assim: anuncia Deus Criador, Deus fez o mundo, Deus não habita em santuários, não depende de mãos humanas. De um homem ele fez toda a raça humana, então a criação do ser humano. Assim fez para que buscassem a Deus e para ver se o descobririam, ainda que as apalpadelas. Ou seja, aquilo que vocês estão fazendo, ó gregos, são apalpadelas. Não chega ao cerne da revelação da história da salvação, mas Deus se deixa encontrar assim também. Ele não está longe, até mesmo cita um dos poetas, somos da raça do próprio Deus. Então a ligação deste homem criado com o seu próprio Deus. E agora, o que concretamente ele pede a este povo? Que se arrependam, pois ele estabeleceu um dia em que irá julgar o mundo, e anuncia a ressurreição dos mortos. Quando Paulo fala em ressurreição, alguns começaram a zombar dele. Uns outros vão dizer assim: nós vamos escutar sobre isso a você em uma outra ocasião. E muitas vezes se fala desta falência apostólica de Paulo. Mas se nós lermos mais um pedacinho, vai também dizer assim: alguns, porém, uniram-se a ele e abraçaram a fé. Entre eles nós temos Dionísio e uma mulher, Dâmaris, e outros com eles. Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Então, aqui é a leitura de hoje que retrata a passagem de Paulo. Através dessa passagem que o apóstolo não perde tempo, o Evangelho chega no centro da capital cultural e também aquela cidade que é por excelência a imagem do politeísmo, do paganismo. O Evangelho chega ali. O apóstolo nos deixa uma lição, que para anunciar o Evangelho é preciso começar a partir da situação atual das pessoas, porque assim você encontra um ponto de encontro para partir daquilo que a pessoa é, daquilo que ela conhece, daquilo que ela ama, para levar a pessoa até Jesus. Quantas vezes no meu ministério pastoral, sacerdotal, eu penso isso, que devemos, com sabedoria, tolerar e aceitar aquilo que a pessoa pode dar, na esperança de que essa pessoa vá se transformando e vá se apercebendo que ela está ali empacada, que o Evangelho não chegou na vida dela, que ela precisa se transformar, precisa ir além. Mas isso é um trabalho que só cada um pode fazer por si.
que é preciso que a pessoa aceite que Deus transforme a sua vida, que não fique parada. Sabe que na vida espiritual, o estar parado é retroceder. Na vida espiritual, nós devemos sempre andar adiante. Na vida profissional, no conhecimento também é assim, que o profissional que não se atualiza, ele vai ficando desatualizado. Do mesmo modo é no caminho de fé. Não podemos estar no caminho de fé como éramos há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Não podemos viver a fé somente a partir do fato que eu nasci católico, minha família é católica, então eu sou por tradição. É preciso assumir a própria fé. O salmo de hoje não é tanto um salmo de louvor. Ele começa, é um daqueles salmos da série chamada Laudate, mas é um convite para que os povos louvem a Deus. Louvai o Senhor Deus nos altos céus, louvai-o no excelso firmamento. Então esse louvor começa no reino dos céus, louvai-o anjos, louvai-o legiões celestiais. Agora a segunda estrofe: reis da terra, povos todos, jovens, moças, anciãos e criancinhas, bendizei-o. Louvem o nome do Senhor, louvem-o todos. Ele é motivo de louvor para os seus santos. Então é um louvor que não somente deve ficar no meio do povo de Israel, não somente aqui nessa terra, mas toda a obra da criação é chamado a um louvor ao Deus maravilhoso, ao Deus que nos ama. Nós continuamos a ouvir o monólogo de Jesus no Evangelho de São João, um texto belíssimo. Então Jesus vai dizer assim: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Jesus vai dizer, e que é aquela sensação que ele vai ter durante toda a sua vida. Sobretudo no quarto evangelho, Jesus faz um discurso que sempre dá a impressão que os seus interlocutores não acompanham. Então que ele está falando de coisas muito além e as pessoas fazem perguntas muito baixas. Por exemplo, nós ouvimos aquele sermão sobre o pão. E Jesus falava do pão da vida e as pessoas se preocupavam com o pão material. Então essa incapacidade dos discípulos de compreender o Mestre, ela é muito marcante em alguns momentos do Evangelho. É a nossa incapacidade, meus caros. Se nós tivermos um professor, e talvez na vida a gente teve aquele professor, que era tão inteligente, tão culto, tão maravilhoso, que quando ele falava nós nos sentíamos assim, incapazes. Então, se nós não mudarmos a nossa chave de escuta, saindo de nós mesmos e do mundo, para escutar a partir de Jesus, nós vamos sempre escutar o Evangelho, a palavra de Deus, de um modo equivocado, a partir da nossa necessidade. E vamos pensar sempre que o Evangelho se adequa à nossa capacidade, à nossa ausência, aquilo que precisamos, que é muito menor do que o Evangelho. Então o caminho de conversão e todo caminho de escuta deve ser uma abertura ao outro. Então é isso que Jesus vai dizer, que os apóstolos não estão capazes, não são capazes ainda. Eles vão precisar do Espírito Santo de Deus, que vai torná-los capazes, como a nós também. Quando porém vier o Espírito da verdade, e a verdade com letra maiúscula, porque quem é a verdade? Quem se apresenta como a verdade é o próprio Jesus. Ele vos conduzirá à plena verdade. Então, a plena verdade é o mistério pascal. É ali que o Senhor Jesus, a verdade, manifesta a plenitude da sua identidade. Por agora os discípulos não são capazes, e de fato, esse discurso de Jesus, ele é feito antes da paixão, morte e ressurreição. Jesus está dizendo, vocês ainda não são capazes. É necessário que venha o Espírito, que é aquele Espírito que Jesus vai conceder da cruz, que é o Espírito que nós celebramos na obra de Lucas, 50 dias depois da Páscoa, mas que enfim é a plenitude do Espírito da verdade, que vai dar aos apóstolos e a nós a possibilidade de compreender plenamente, não uma parte, mas a plenitude do mistério de Cristo. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Então o Espírito vai transmitir aquilo que ele ouviu no seio do Pai, e portanto o Espírito Santificador é aquele que nos insere dentro da Trindade Santa, e ele até as coisas futuras vos anunciará. Então que sejam as coisas futuras para a comunidade apostólica que diz respeito ao mistério da paixão, morte e ressurreição, mas para nós hoje, para a nossa vida de fé,
O Cristo é a plenitude da revelação e é o Espírito Santo que nos conduz a Ele. Ó Deus, ao celebrarmos solenemente a ressurreição do vosso Filho, concedei que nos alegremos com todos os santos quando Ele vier na sua glória. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.